Escute com atenção, porque o que estou prestes a lhe dizer não é um sussurro, não é uma sugestão. É um estrondo que atravessa o céu da sua alma. A procrastinação não é um hábito qualquer. Não é apenas preguiça. É uma assassina silenciosa. Roubou mais sonhos do que a pobreza jamais roubou. Enterrou mais potencial. E se você não a enfrentar, se não a extirpar das suas veias com a chama da decisão, ela lhe roubará tudo. Sua ambição, sua visão, seu destino. Napoleon Hill, o homem que estudou com Andrew Carnegie, que absorveu as mentes de Edison, Ford, Rockefeller e inúmeros outros titãs da indústria, disse certa vez: a procrastinação é o mau hábito de adiar para depois de amanhã o que deveria ter sido feito anteontem. E essas palavras doem porque sabemos que são verdadeiras. Pense nisso. Quantas manhãs você acordou com uma ideia, uma faísca, um plano que poderia mudar sua vida, e ao cair da noite, tudo se dissipou, restando apenas talvez algum dia? Quantas oportunidades você deixou escapar não por falta de inteligência, não por falta de recursos, mas por falta de decisão? Porque você deixou a hesitação te impedir de alcançá-las? A história não se lembra do procrastinador. Ela se lembra do homem e da mulher de ação. Thomas Edison não inventou a lâmpada esperando o momento perfeito, as ferramentas perfeitas ou a certeza absoluta. Ele agiu, ele experimentou. Falhou milhares de vezes, mas nesse ambiente de esforço incansável, ele forjou a inovação que iluminou o mundo. Henry Ford não nasceu em berço de ouro. Foi ridicularizado por sua visão de uma carruagem sem cavalos, enfrentou a resistência de banqueiros e foi rejeitado por especialistas. Mas ele agiu. Recusou-se a deixar que a demora envenenasse seu sonho e, ao fazer isso, redefiniu a própria indústria. Este é o segredo que Napoleon Hill descobriu. A destruição da procrastinação começa com a disciplina do pensamento decisivo. O pensamento se cristaliza em crença. A crença se inflama em decisão. A decisão se traduz em ação. E a ação repetida constrói o destino. Não há outro caminho. O homem que hesita é derrotado antes mesmo da corrida começar. Mas o homem que age, mesmo que imperfeitamente, cria um ímpeto que molda a própria realidade. Olhe para a sua própria vida. Quantas portas ainda estão fechadas porque você nunca bateu? Quantos capítulos ficaram por escrever porque você nunca pegou na caneta? A procrastinação não é inofensiva, é uma ladra disfarçada de conforto. Ela sussurra. Você pode começar amanhã, pode fazer isso depois, pode esperar até se sentir pronto, mas o amanhã é uma miragem, o depois é um cemitério, e a prontidão é uma mentira contada pelo medo. Você sabe por que Carnegie se tornou o homem mais rico de sua época? Porque enquanto outros hesitavam, ele decidia. Enquanto outros esperavam, ele agia. O segredo não era sorte, o segredo não era o momento certo. O segredo era que ele agia quando a ação era necessária, e esse hábito, cultivado diariamente, criou impérios. E, no entanto, aqui estamos nós. Um mundo mais distraído, mais viciado em adiar do que nunca. Temos dispositivos em nossas mãos que nos oferecem oportunidades ilimitadas, mas os usamos para nos anestesiar, para evitar as próprias decisões que poderiam nos libertar. Rolamos a tela, assistimos, esperamos, e a vida escorre por entre os dedos nas sombras da hesitação. Mas escute, você não está condenado a isso. Você não está preso a uma vida de procrastinação. O mesmo poder que construiu fortunas, que escreveu constituições, que enviou foguetes aos céus, ele vive dentro de você. O que lhe falta não é habilidade. O que lhe falta não é inteligência. O que lhe falta é a coragem de decidir agora, hoje, neste momento que a procrastinação não vai mais te dominar. Você precisa entender. Cada segundo que você espera é um segundo que você dá à fraqueza. Cada hora que você hesita é uma hora que você se rende à mediocridade. Mas cada decisão que você toma, cada ação que você realiza, por menor que seja, é um martelo golpeando correntes de atraso. A ação é o antídoto, a decisão é a cura, o ímpeto é o segredo que destrói a procrastinação antes que ela crie raízes. Portanto, grave isto na sua mente. A procrastinação é a linguagem do fracasso e a decisão é a linguagem da grandeza. A partir deste momento, você não pode se dar ao luxo de hesitar. O mundo não vai parar para as suas dúvidas. O tempo não vai parar para os seus medos. O destino não vai esperar pela sua prontidão.
Você deve agarrar a oportunidade agora com urgência, com intensidade, com absoluta convicção. Entenda esta verdade. Todo império começa não com pedra, não com aço, não com exércitos, mas com um único pensamento na mente de um homem ou mulher que se recusou a esperar. A mente é o campo de batalha e a crença é a arma. Se a procrastinação é o assassino, então a crença é o escudo, a espada, o fogo que reduz a hesitação a cinzas. Napoleon Hill ensinou que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essas palavras não são poesia, são lei. Conceber, acreditar, alcançar. 3 passos que separam os sonhadores que apenas desejam dos construtores que criam o destino. Pense em Walt Disney, um homem falido, ridicularizado e alvo de risos por suas visões ousadas. Ele não tinha investidores, nem garantias, nem motivos para acreditar que um mundo de personagens animados um dia conquistaria corações. Mesmo assim, ele o concebeu, ele acreditou, e a crença o sustentou através da rejeição, da humilhação, do fracasso, até que ele construiu não apenas filmes, mas mundos de maravilhas. A crença não é passiva, a crença é o combustível, e sem ela, seu motor irá falhar ao primeiro sinal de dificuldade. A procrastinação se alimenta da dúvida, e a dúvida nasce quando a crença é fraca. Se você não consegue se ver vencendo, se não consegue visualizar seu futuro com absoluta clareza, você hesitará, você esperará, e verá os outros passarem por você. É por isso que a clareza importa. Um objetivo vago produz ações vagas. Uma visão nebulosa produz resultados nebulosos. Mas quando a mente está afiada, quando a visão é pintada com cores vívidas, quando você pode fechar os olhos e ver a vida que está construindo, então a hesitação não tem espaço para respirar. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Se ele não vê nada, não faz nada. A pedra permanece intocada. Mas se ele enxerga a estátua em seu interior, se sua mente guarda a imagem da obra-prima, então cada golpe de martelo tem um propósito. Cada corte, cada lasca, cada ação o aproxima da visão que só ele consegue ver. É assim que a grandeza é forjada, não esperando que a clareza apareça, mas decidindo criar, lá. Não confunda isso com mero devaneio. Devaneios são castelos no ar, frágeis e sem peso. Visão é diferente. Visão são devaneios vestidos com roupas de trabalho, armados com disciplina, apoiados por decisões. Não basta querer o sucesso, você precisa vê-lo, acreditar nele, defini-lo com tanta clareza que o próprio mundo se curve à imagem que você tem em mente. Mas eis a armadilha. A procrastinação se disfarça de preparação. Ela sussurra. Você precisa de mais tempo para pensar. Você precisa de mais pesquisa. Você precisa de mais certeza. E enquanto você acumula mais livros, mais podcasts, mais seminários, a vida segue em frente sem você. Os mestres que você admira não esperaram até saberem tudo. Edison não esperou pelas condições perfeitas. Lincoln não esperou até que a nação estivesse pronta para a união. Eles avançaram na neblina, armados apenas com a crença de que sua visão valia a luta. Você precisa fazer uma escolha. Vai viver sua vida como um espectador, esperando por certezas, por permissão, pelo alinhamento perfeito dos astros, ou vai pegar o cinzel, talhar o mármore e esculpir seu destino enquanto outros hesitam. A clareza vem do movimento, não da imobilidade. A crença se fortalece com a ação, não com a demora. Não espere se sentir pronto. A prontidão é consequência da ação, não do pensamento. Cada passo que você dá gera confiança. Cada decisão que você toma alimenta a sua força interior. Crença. Cada pequena vitória aguça a visão até que ela se torne inabalável. E quando a crença é inabalável, a procrastinação morre. Ela não pode viver em uma mente que já decidiu. Ela não pode respirar nos pulmões de alguém que age com propósito. Carnegie disse certa vez: pessoas que não conseguem se motivar devem se contentar com a mediocridade, por mais impressionantes que sejam seus outros talentos. A motivação começa não com alarde, não com inspiração externa, mas com clareza interna, a visão tão vívida, tão convincente, que você não consegue ficar parado até que ela se torne realidade. Essa visão se torna sua estrela guia, sua bússola, sua chama. Então, deixe-me perguntar, qual é a imagem em sua mente? Ela é nítida ou turva? É uma estátua detalhada ou apenas uma névoa de desejos? Enquanto você não a definir, permanecerá preso à procrastinação.
Mas no momento em que decidir, no momento em que você refinar essa visão, gravá-la em sua mente e acreditar com convicção implacável, a procrastinação perderá seu poder e o fracasso não terá lugar em seu destino. Propósito é a âncora que te sustenta quando as tempestades da distração se levantam. Sem ele, você deriva. Com ele, você persevera. Napoleon Hill descobriu, em seu estudo sobre os maiores líderes, inventores e construtores, que cada um deles possuía um propósito definido, uma missão tão clara, tão ardente, que consumia a hesitação e não deixava espaço para a procrastinação. Propósito não é um desejo passageiro, não é a vontade morna de viver um pouco melhor, ganhar um pouco mais ou se sentir um pouco mais feliz. Propósito é uma chama que arde nos ossos, é a voz que não te deixa dormir quando você está se afastando da sua vocação. É a força que te arranca da cama antes do mundo acordar, sussurrando: há trabalho a ser feito. Considere Abraham Lincoln. Ele não tinha uma aparência extraordinária. Não nasceu em berço de ouro. Perdeu eleições, enfrentou o ridículo e carregou o peso da depressão sobre seus ombros. Contudo, quando a nação começou a se despedaçar, seu propósito se ergueu como um leão dentro dele. Sua missão não era o conforto, nem a popularidade, mas a união, preservar a união a qualquer custo. Esse propósito lhe deu resistência diante das perdas, das críticas e da pressão esmagadora. Sem ele, teria vacilado. Com ele, tornou-se imortal na história. E aqui reside a sua verdade. Enquanto você não encontrar o seu propósito, a procrastinação o dominará. Você não pode combater a hesitação com força de vontade vazia. Você não pode vencer a procrastinação com motivação superficial. Somente um propósito ardente e inabalável pode romper com o medo e a distração. Quando sua missão está clara, a ação se torna inevitável, mas ter propósito por si só não basta. O campo de batalha do sucesso está repleto de sonhadores que tinham visão, mas não disciplina. A disciplina é a ponte entre o desejo e o destino. Disciplina é a escolha diária de agir quando não se tem vontade, de trabalhar quando ninguém está olhando, de sacrificar o conforto pela chama do progresso. Observe Henry Ford. Ele não foi o primeiro a tentar criar um automóvel. Outros já haviam tentado e falhado, mas o que o diferenciava não era apenas a visão, era a disciplina. A disciplina para aprimorar seus métodos, para otimizar a produção, para resistir à tentação de atalhos. Ele se disciplinou para dominar a eficiência e, ao fazer isso, mudou todo o mundo da indústria. Disciplina não é glamourosa, é repetição, é aparecer sempre, construindo tijolo por tijolo, mesmo quando o progresso é invisível. É o escritor que escreve quando a inspiração falta, o atleta que treina quando a multidão se vai, o empreendedor que constrói quando ninguém acredita. Disciplina é liberdade disfarçada de esforço, porque quando você domina a disciplina, você se torna imparável. Não acredite na mentira de que o sucesso pertence aos sortudos ou aos talentosos. Talento sem disciplina é potencial desperdiçado. Gênio sem disciplina é um sonho esquecido. Mas um homem comum ou uma mulher, armada com disciplina implacável, pode superar gigantes. Porque o mundo se curva à consistência. Ele não consegue resistir ao poder da ação diária e decisiva. É por isso que a procrastinação precisa acabar. Porque procrastinar é o oposto de disciplina. É se render, é deixar o conforto ditar o seu futuro. E o conforto nunca construiu impérios, nunca compôs sinfonias, nunca descobriu novos mundos. O conforto é a droga do comum, a disciplina é a arma do extraordinário. Agora, entenda isto: a ação é a chave que abre a fechadura. O propósito lhe dá a direção, a disciplina lhe dá a estrutura, mas a ação lhe dá os resultados. Sem ação, toda a crença, toda a visão, toda a clareza se desfazem em nada além de potencial vazio. A ação é o grande equalizador. Ela não se importa com o seu passado, ela não se importa com a sua origem. Ela recompensa apenas aqueles que agem. Walt Disney agiu quando outros duvidaram. Edison agiu quando outros zombaram. Carnegie agiu quando outros hesitaram. Percebe o padrão? Não era a perfeição que eles compartilhavam, era a ação. Eles se moviam enquanto outros esperavam. Eles agiram enquanto outros duvidavam. E a cada ação, algo muda no universo. Você cria impulso. E o impulso é uma força maior que a motivação. A motivação se esvai
mas o impulso se multiplica. Uma pequena ação, repetida, gera confiança. A confiança gera ações maiores. Ações maiores geram transformação. Esse ciclo destrói a procrastinação, porque, uma vez que a roda do impulso gira, é mais difícil parar do que continuar. Grave isso em sua mente. Não espere pelo plano perfeito. Não espere por permissão. Não espere por inspiração. Haja agora. Haja de forma modesta. Haja de forma imperfeita. Haja com ousadia, mas haja. Porque a hesitação é a morte e a ação é a vida. Propósito. Disciplina. Ação. Juntos, formam a trindade da grandeza. Juntos, esmagam a procrastinação. Juntos, transformam o fracasso em degraus para o sucesso. E juntos, despertam o poder que Napoleon Hill descobriu em cada titã da história. Gratidão. Não é fraqueza, não é passividade, não é um mero sentimento sussurrado ao final do dia. Gratidão é poder, gratidão é perspectiva, gratidão é o antídoto para o desespero. Napoleon Hill também descobriu essa verdade. Uma mente envenenada por ressentimento, inveja ou queixas não consegue gerar riqueza, sucesso ou grandeza. Por quê? Porque uma mente obcecada com o que lhe falta é cega para o que já possui. E a procrastinação prospera nessa cegueira. Quando você reclama, você adia. Quando você inveja, você hesita. Quando você se ressente, você congela. Mas quando você agradece pelo que você tem, pelo que você pode fazer, pela chance de respirar mais um dia, você abre as portas da criatividade, da energia e das possibilidades. Pense em Thomas Edison, milhares de experimentos fracassando um após o outro. Não teria sido fácil amaldiçoar sua sorte, lamentar os anos perdidos, ressentir-se do mundo que duvidava dele, mas a gratidão transformou suas derrotas em aprendizado. A gratidão aguçou sua mente para enxergar cada fracasso não como um fim, mas como aprendizado. Cada passo em falso não como uma perda, mas como progresso. A gratidão lhe deu perseverança, e a perseverança iluminou o mundo. E aqui reside outra verdade. A gratidão mata a procrastinação porque desperta a urgência. Quando você é grato pelo hoje, não pode desperdiçá-lo. Quando você é grato pela oportunidade, não pode adiá-la. A gratidão transforma o agora em terreno sagrado, e o terreno sagrado jamais é deixado ocioso. Mas a gratidão por si só não basta, pois o mundo não se curva aos nossos planos, ele se curva à mudança. E, portanto, você deve dominar a adaptabilidade. Você deve se tornar água, fluindo, se transformando, imparável. A história de Henry Ford não terminou com o modelo T. O mundo mudou. Surgiram concorrentes. A economia entrou em colapso. Os tempos mudaram. E aqueles que se recusaram a se adaptar foram sepultados nas ruínas do seu próprio orgulho. Mas os homens e mulheres que perseveraram foram aqueles que se reinventaram, que se moldaram, que ajustaram as velas quando o vento virou contra eles. A adaptabilidade destrói a procrastinação porque silencia a desculpa de "vou esperar até que esteja perfeito". Os adaptáveis não esperam pelas condições perfeitas. Eles agem na tempestade, se curvam ao vento, constroem mesmo quando a terra treme. E ao se adaptarem, permanecem em movimento enquanto outros ficam paralisados. Observe os grandes investidores, os inventores, os líderes. Nenhum deles obteve sucesso porque a vida era fácil. Eles obtiveram sucesso porque se adaptaram mais rapidamente do que outros hesitaram. A Grande Depressão criou milionários, não porque os tempos fossem favoráveis, mas porque os adaptáveis aproveitaram a oportunidade enquanto os medrosos hesitaram. E quando a adaptabilidade encontra a resiliência, a combinação se torna imparável. Resiliência é a força de vontade inabalável de se reerguer repetidamente, não importa quantos golpes a vida desferir. Resiliência é Lincoln perdendo eleições, enterrando filhos, sendo zombado por inimigos, mas ainda assim se erguendo até se tornar o gigante de sua época. Resiliência é a Disney falida, rejeitada por banqueiros, ridicularizada por críticos, mas ainda assim se reerguendo repetidamente até que seu rato dominasse o mundo. A resiliência destrói a procrastinação porque não deixa espaço para a derrota final. O procrastinador teme o fracasso. O homem resiliente o abraça. O procrastinador adia porque não consegue encarar a rejeição. A mulher resiliente age porque a rejeição é apenas um degrau. A resiliência transforma a maior arma da procrastinação, o medo do fracasso, em combustível para seguir em frente.
Entenda isto. A procrastinação prospera em uma mente que busca conforto, mas a gratidão torna o desconforto tolerável. A adaptabilidade torna a mudança suportável e a resiliência transforma a dor em proveitosa. Juntas, elas formam o escudo contra todas as desculpas. Juntas, transformam a hesitação em movimento para a frente. Juntas, forjam a essência da grandeza. Você será testado, a vida lhe dará rasteiras, planos desmoronarão, amigos duvidarão de você, sonhos se desfarão em suas mãos, e nesses momentos, a procrastinação sussurrará novamente. Pare, espere, descanse, desista. Mas a gratidão dirá, veja o que ainda resta. A adaptabilidade dirá, encontre um novo caminho. A resiliência rugirá, levante-se novamente. A questão não é se você vai cair, você vai. A questão não é se você vai falhar, você inevitavelmente falhará. A questão é se você vai se levantar, se vai se adaptar, se vai agradecer a tempestade por tê-lo fortalecido e se vai agir novamente com o dobro da garra. E este é o segredo que Napoleon Hill descobriu. A diferença entre o comum e o extraordinário não é que um nunca falha e o outro falha, é que um adia e o outro age. Um procrastina diante da dificuldade, enquanto o outro avança, grato, adaptável, resiliente, imparável. Aprender é a fonte da juventude da mente, a chama eterna do progresso. Napoleon Hill descobriu, em cada titã que estudou, que nenhum deles se considerava completo, nenhum deles afirmava ter chegado ao seu ápice. Edison aprendeu até o último suspiro. Carnegie cercou-se de pensadores maiores do que ele. Ford estudou a eficiência como um cientista estuda o átomo. Os maiores são sempre os mais receptivos ao aprendizado. A procrastinação prospera na arrogância. O homem que pensa que já sabe o suficiente adia a busca por novos conhecimentos. A mulher que presume estar pronta hesita em se preparar ainda mais, mas o aprendizado destrói a procrastinação porque o aprendizado desperta a curiosidade, e a curiosidade impulsiona a alma para frente. Pense nisso. Cada fracasso que você enfrenta é um livro disfarçado de dor. Cada revés um professor vestido de decepção. Se você adiar, se você se lamentar, você perde a lição. Mas se você estudar, se você dissecar, se você aprender com isso, você transforma o fracasso em combustível. Cada erro torna-se sabedoria. Cada erro se transforma em vantagem. Cada derrota se torna preparação para a próxima vitória. Observe Abraham Lincoln. Ele perdeu mais eleições do que a maioria dos homens jamais tentará. Cada derrota forjou uma humildade mais profunda, uma estratégia mais precisa e um propósito mais claro. Ele não desperdiçou seus fracassos procrastinando. Ele os estudou, aprendeu com eles e retornou ao campo de batalha mais forte. É por isso que, quando chegou o teste final, uma nação dividida, ele não se abalou. Ele já havia aprendido as lições da derrota. O caminho para a maestria não é pavimentado com perfeição, mas com aprendizado incessante. A maestria não pertence aos talentosos, mas ao estudante incansável. O pianista toca escalas até os dedos sangrarem. O cientista realiza experimentos até a noite devorar o dia. O líder estuda homens, movimentos, erros até que sua mente se torne uma biblioteca da natureza humana. E a procrastinação não tem lugar nessa busca, porque a maestria não pode ser adiada. Pergunte a si mesmo, você está aprendendo diariamente ou está à deriva? Você está buscando sabedoria ou se apegando ao conforto do que já sabe? Crescer não é opcional se você deseja vencer a procrastinação. Crescer é a prova da vida. Uma árvore que para de crescer começa a morrer. Uma mente que para de aprender começa a apodrecer. E uma alma que se recusa a buscar a maestria se contenta com a mediocridade. Napoleon Hill escreveu que os homens bem-sucedidos nunca param de aprender com o ambiente, com os outros, com o fracasso, com o sucesso, com cada experiência. Mas o homem comum espera que o conhecimento chegue até ele, espera que a vida lhe dê a sabedoria de bandeja, espera que a compreensão caia do céu. Esperar é procrastinar, buscar é crescer, e aqui reside outro segredo. O crescimento se multiplica. Uma única lição, quando aplicada, torna-se alavanca para a próxima. Um único livro devorado abre 10 novas portas. Uma única habilidade dominada torna-se a base para habilidades ainda maiores. O aprendizado se multiplica, o conhecimento se acumula,
E a procrastinação não sobrevive em uma mente que se expande diariamente, porque não há espaço para atrasos quando cada dia é repleto de descobertas. Mas o conhecimento por si só não basta. É preciso transformar o aprendizado em maestria. Maestria não é saber 10.000 coisas. Maestria é conhecer uma coisa tão profundamente, tão plenamente, que ela se torna parte do seu próprio ser. Bruce Lee disse certa vez: "Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas sim o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Isso é maestria." O procrastinador experimenta o conhecimento como um turista vagando, experimentando, molhando os pés, sem nunca se comprometer. Mas o mestre mergulha no oceano, mergulha nas profundezas, luta com a dificuldade até dominar a habilidade. A maestria não pode ser apressada, mas também não pode ser adiada. Você precisa começar, persistir e nunca parar de afiar a lâmina. E essa busca pela maestria desperta um crescimento imparável. Crescimento não é um evento, é um estilo de vida. Crescimento é o ritmo dos campeões. A cada dia um pouco melhor. A cada ação, um pouco mais precisa. A cada aprendizado, um pouco mais profundo. É assim que você constrói o ímpeto até que a procrastinação seja esmagada pelo peso do seu progresso. Não inveje o homem com mais recursos. Não inveje a mulher com mais contatos. A inveja só desperdiça tempo. Em vez disso, comprometa-se com o aprendizado, comprometa-se com o domínio, comprometa-se com o crescimento. Porque o conhecimento aplicado com disciplina supera a riqueza mal utilizada. A habilidade refinada com persistência supera a sorte desperdiçada. E o crescimento, buscado incansavelmente, torna você inatingível. Então lembre-se, a procrastinação é a ignorância disfarçada de conforto. Ela sussurra: "Você não precisa aprender hoje. Pode esperar. Você já sabe o suficiente." Mas a voz da grandeza responde: "Eu vou crescer hoje, eu vou dominar hoje, eu vou avançar hoje." E nessa decisão, a procrastinação se cala, o fracasso se transforma e o destino começa a se curvar a seu favor. Liderança. Não o título, não a sala da esquina, não o aplausos. A verdadeira liderança é visão em movimento. É a capacidade de enxergar mais longe do que os outros, de acreditar quando os outros duvidam e de agir quando os outros paralisam. Napoleon Hill revelou isso. Os grandes líderes da história não eram sobre-humanos. Eram homens e mulheres comuns que carregavam uma visão extraordinária com coragem incansável. Observe George Washington, um fazendeiro, relutante em liderar, em desvantagem numérica, com poucos recursos, com um exército de fazendeiros e ferreiros contra o império mais poderoso da terra. O que o tornou um líder não foi uma estratégia impecável, mas sim a visão. Ele enxergou a liberdade antes mesmo de ela existir. Ele vislumbrou uma nação antes de ela nascer. E quando seus homens morreram de fome em Valley Forge, quando a derrota parecia certa, foi a sua visão que os impediu de sucumbir à procrastinação, ao desespero e à retirada. A liderança visionária elimina a procrastinação, porque a visão exige urgência. Um líder não pode esperar até que tudo esteja certo. Um líder não pode adiar até que todas as perguntas sejam respondidas. Liderança exige coragem para avançar rumo ao desconhecido e levar outros consigo. O procrastinador espera por provas. O líder age com fé. E a coragem é a essência de toda grandeza. Não confunda coragem com ausência de medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é o domínio do medo. A decisão de agir apesar das mãos trêmulas e do coração acelerado. Coragem é permanecer de pé quando os joelhos tremem, falar quando a voz falha, mover-se quando a mente grita para esperar. Pense nos irmãos Wright. Eles não eram ricos, nem poderosos, nem tinham o apoio de instituições. Eram mecânicos de bicicletas com a visão de voar. Outros riram, outros adiaram, outros declararam impossível, mas a coragem os impulsionou a testar, a falhar, a arriscar o ridículo e até a morte, até que, numa manhã de 1903, eles deixaram a terra para trás. A procrastinação não sobrevive na presença da coragem. Ela se alimenta do medo do fracasso, medo do julgamento, medo do desconhecido. Mas a coragem mata o medo de fome. A coragem dá o primeiro passo rumo à escuridão, e nesse passo, a procrastinação perde sua força. Por isso, Napoleon Hill colocou a decisão no centro do sucesso. Decidir exige coragem. É mais fácil esperar, adiar, analisar indefinidamente
Mas os líderes que moldam a história decidem rapidamente, agem com ousadia e se adaptam ao longo do caminho. Eles não esperam por garantias, eles as criam por meio da ação. E liderança não é só para presidentes, inventores ou generais. Liderança é exigida de você na sua família, na sua carreira, na sua comunidade e, acima de tudo, na sua própria mente. Porque a primeira e mais importante pessoa que você deve liderar é você mesmo. Se você não consegue controlar seus próprios pensamentos, suas próprias ações, seu próprio destino, então a procrastinação o fará. Então eu pergunto a você, quem é o líder da sua vida? É o medo? É o conforto? É aquela voz incessante sussurrando, hoje não, talvez amanhã? Ou é você de pé, com a visão em chamas, a coragem resplandecente, recusando-se a ceder ao adiamento? A história lembra os audaciosos. A história lembra os decisivos. A história lembra aqueles que se lideraram com tamanha convicção que os outros não puderam deixar de segui-los. E a história esquece o procrastinador. Nenhuma estátua é erguida para quem adiou. Nenhuma canção é cantada para quem esperou. O tempo é curto. A vida é um sopro que se esvai. Cada dia desperdiçado é uma página da sua história por escrever. Cada hesitação é um momento de destino perdido para sempre. Liderança exige que você decida hoje. Coragem exige que você haja hoje. Visão exige que você expulse a procrastinação da sua alma e a substitua por um movimento implacável para a frente. Entenda esta verdade final. O segredo que Napoleon Hill descobriu não está envolto em mistério. É simples, mas não é fácil. Para vencer a procrastinação, você precisa se guiar por uma visão, se armar de coragem, se disciplinar com ação e se reerguer sempre com resiliência. Assim viveram os gigantes da história. É assim que você deve viver se não quiser ser soterrado pelas areias da hesitação. Porque a sua história não deve ser uma história de atraso e arrependimento. A sua história deve ser uma história de coragem, liderança, decisão e destino. A escolha está nas suas mãos, agora mesmo, neste exato momento. E o mundo aguarda para ver a qual voz você obedecerá. O sussurro da procrastinação ou o rugido do propósito. E agora? Chega o momento em que tudo o que falamos, crença, clareza, propósito, disciplina, gratidão, adaptabilidade, resiliência, aprendizado, domínio, liderança, coragem deve convergir em uma única decisão. Porque toda a filosofia do mundo, toda a sabedoria de Napoleon Hill, todas as lições da história não significam nada se você não decidir agir. A ação é a chave. Sempre foi. Sempre será. O universo não recompensa a intenção. Não paga salário ao sonhador que nunca se move. Paga ao realizador. Paga a quem ousa. Paga a quem dá um passo à frente enquanto outros hesitam. Você sabe por que a procrastinação é tão prejudicial? Porque ela te convence de que você ainda tem tempo. Ela sussurra que o amanhã é garantido. Ela te ilude, fazendo você pensar que esperar não faz mal, mas o amanhã não é garantido. O tempo é um recurso que desaparece, escapando pelas suas mãos mais rápido do que você consegue agarrá-lo. E se você desperdiça o hoje, você desperdiça a única coisa que realmente te pertence. Napoleon Hill disse que quem não arrisca geralmente tem que se contentar com o que sobra quando os outros já escolheram. Esse é o destino do procrastinador. Viver das migalhas dos decisivos, aceitar as sobras dos ousados, assistir de camarote enquanto outros gravam seus nomes na história. Mas você não nasceu para assistir. Você nasceu para liderar, para construir, para criar, para vencer a procrastinação e o fracasso e para alcançar a plenitude do seu destino. E esse destino não vai esperar por você. Ele exige que você o agarre. Pense em todas as grandes vidas que já foram vividas. Lincoln, Edison, Ford, Carnegie, Disney, Washington, os irmãos Wright. Nenhum deles esperou pelo momento perfeito. Nenhum deles hesitou até se sentir pronto. Eles agiram, falharam, aprenderam, adaptaram-se, ressurgiram. E nesse movimento implacável para a frente, moldaram a realidade à sua vontade. Esse mesmo poder reside dentro de você, não em um futuro distante, não quando você for mais rico, não quando você for mais forte, não quando as condições forem perfeitas. Ele reside em você agora, neste exato momento. A única questão é se você agirá de acordo com ele ou se o enterrará sob a procrastinação. Feche os olhos e visualize a vida que você sabe que nasceu para viver. Visualize a versão de você livre de hesitação,
A versão de você que age com ousadia, que lidera com coragem, que se recusa a ceder ao conforto ou ao medo. Essa versão de você já existe, está esperando atrás da barreira da procrastinação. E a única maneira de derrubar essa barreira é através da decisão. Decida hoje que você não vai mais esperar. Decida hoje que a procrastinação não vai mais envenenar a sua vida. Decida hoje que você vai substituir a hesitação pela ação, a distração pela disciplina, o medo pela coragem, a dúvida pela crença e a fraqueza pela resiliência. Decida e então haja, porque a verdade é esta: o fracasso não é seu inimigo. O fracasso é seu professor, seu escultor, seu refinador. Mas a procrastinação é sua inimiga. O fracasso pode te impulsionar para a frente se você aprender com ele. Mas a procrastinação te mantém estagnado, acorrentado ao nada. O cemitério não está cheio daqueles que fracassaram, mas daqueles que nunca começaram.